Olá, boa noite a todos e todos que estão acompanhando a gente aqui em mais um debate na página do PSTU. Hoje a gente vai conversar sobre a situação da pandemia em Manaus e nós convidamos o Gilberto Vasconcelos para conversar com a gente. Antes da gente começar, lembrando que a gente está aqui nas outras redes sociais também, a gente está no Twitter, está no Instagram, tá no YouTube, tem o número do WhatsApp aí também. Lembrando que as lives que a gente está fazendo estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube. Você pode voltar lá para reassistir, compartilhar o link com seus colegas, familiares, amigos de trabalho e etc. Lembrando que esse é um debate ao vivo. Vocês podem mandar suas perguntas e comentários que a gente vai tentando ver na medida do possível. E só para avisar, essa live é transmitida na página do PSTU Nacional, mas é também retransmitida em várias outras páginas dos partidos pelos estados. A gente está acompanhando aqui a página do PSTU Nacional, ok? Aqui na página do PSTU Nacional, inclusive, a gente tem um link para você que não é militante, que está acompanhando os nossos debates, as nossas conversas, quer conhecer mais o partido? A gente fixou um link aí para o cadastro, você deixa o seu contato e a gente procura você para conversar. Ok? Gente, são 7h10, eu já estou vendo que o pessoal está chegando aqui, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Manaus já está aí também, o pessoal do Paraná. Bom, eu vou chamar então o nosso convidado de hoje, que é o Gilberto Vasconcelos. Vou pôr ele na tela. Boa noite, Gilberto, tudo bem? Tudo bem, Romerito, boa noite. Tá em Manaus, tá em casa, tá na sede? Estou na sede do Na partido. sede. Muito bem, para quem não conhece, o Gilberto Vasconcelos é professor de letras na rede pública, rede estadual? Rede municipal. Rede municipal de Manaus e é também presidente do PSTU Manaus, foi candidato a prefeito, né? Já fui candidato. Já foi candidato também. Gilberto, essa semana a gente começou vendo algumas notícias de Manaus e para mim a que mais chocou foi a notícia de uma família que precisou enterrar um parente e não tinha coveiros no cemitério, eles foram obrigados por si só a fazer o serviço funerário. Isso me chocou bastante. E a gente tem visto bastante notícias sobre a situação da pandemia em Manaus. Comenta pra gente como é que tá a situação por aí. É isso tudo mesmo? A imprensa está exagerando? Como é que você avalia a situação da pandemia hoje aí em Manaus? Olha, o quadro realmente é grave. A imprensa mostra um fato aqui, uma notícia ali, mas não consegue dar conta do que está acontecendo de fato aqui, de tão grave que a situação é. E também a imprensa até que está mostrando, né, de certa maneira, o caos que acontece nesse momento de pandemia. O sistema funerário entrou em colapso, o sistema de atendimento nos hospitais já está em colapso há algum tempo, e de modo que a situação aqui é muito grave. Veja, tem o caso dessa família, que os filhos tiveram que enterrar o pai praticamente com as próprias mãos, e isso já vem acontecendo. O caos no cemitério do Tarumã, que é o maior de Manaus, ele já vem acontecendo há mais de uma semana. Tanto é que o prefeito resolveu abrir covas coletivas, certo? Com escavadeira, porque os coveiros não davam conta de abrir. E também o prefeito não quis contratar mais coveiro, porque é a política de manter o serviço público apertado, né? Estado mínimo. E Gilberto, Manaus está com hoje quase 4 mil casos confirmados e um total de 320 mortes pelos números oficiais. Você acha que isso reflete a realidade ou tem uma subnotificação aí também? Como é que está a situação dos testes, por exemplo? Tem teste para a população? Não, o caso aqui de subnotificação, eu acho que é de 10, 11 para 1. Eu peguei uns dados aqui dos cartórios que fazem o registro de óbito, né? E no período do dia 9 a 26 de abril, tem 118 óbitos a mais do que era registrado normalmente. E apenas 112 registrados como Covid. Você diz em relação à média do que tinha antes?
Isso, em relação ao que era antes, né? Normalmente, nesse período desses dias aí, de 18 dias, morriam 540 pessoas. Nesse período de 18 dias, morreu 118 pessoas a mais. Mas o relatório oficial de morte por Covid chegava apenas a 112. Ou seja, esses outros que morreram ou foram de Covid ou morreram por falta de atendimento em função também da pandemia, que fez com que os hospitais ficassem sem condição de atendimento. E isso é uma coisa bem séria, porque veja só, o sistema de saúde de Manaus ele já é precário há muito tempo. Ele não começou agora. Então, assim, eu queria aproveitar para dizer isso porque a imprensa não mostra. Mostra a pandemia esse momento, mas como que era antes? Aqui funcionava tudo legal, tudo direitinho? Não, não funcionava. Veja, é, cerca não, 36% dos respiradores são públicos, 64% privados. Dos 6.710 leitos, 40% é público, 60% privado, dos leitos hospitalares. Então, o sistema público de saúde, ele está reduzido para uma população de 2.200.000 habitantes, que é praticamente a população usuária desse sistema. Então, o caos já vinha de antes. Hospitais como 28 de agosto, João Lúcio, Platão Araújo, de vez em quando aparecia na imprensa local pessoas nas macas, nos corredores, esperando atendimento, os médicos sendo obrigados a fazer denúncia, os enfermeiros, porque não tinha material para atendimento. E aí veio a pandemia. Qual foi a política do governo do estado? Ele esperou chegar, ignorou os relatórios da OMS. É bom frisar que esse governador ele foi eleito na esteira do Bolsonaro. Só que no meio do caminho ele resolveu fazer diferente. Ou seja, ainda bem que fez um pouco diferente, porque ele decretou isolamento social, assim como o prefeito. Isso diminuiu o ritmo da pandemia. Tem várias categorias que não estão trabalhando direto, mas ao mesmo tempo que ele faz essa medida de isolamento social, ele não toma medidas para adquirir equipamentos para hospitais, para ampliar os leitos, para ampliar principalmente as UTIs, e também, o que é mais grave, não toma uma medida econômica para ajudar a população mais carente. Manaus tem uma população carente enorme. Entendeu? O Distrito Industrial, o Polo Industrial de Manaus, ele produz uma riqueza muito grande, cerca de 80 a 100 bilhões por ano. Só que esse polo industrial ele é dominado por multinacionais, pagam salários muito baixos, cerca de 60% dos operários recebe entre R$ 1.500 e R$ 2.500, 60%. Esses operários eles não têm condição de construir sua própria casa, não têm condição de pagar um apartamento, então eles vão morando em ocupações, as ocupações vão se desenvolvendo de maneira desordenada, e a pandemia, quando chega, ela chega primeiro na classe mais alta, passa um tempinho ali circulando, depois ela vai para a periferia. E aí nessa hora que, não tem sistema de saúde preparado, entendeu? Ora, não é nenhuma novidade, isso aí já era esperado. O problema a saúde pública no Amazonas, ela é muito privatizada. Esses dados que eu falei, de apenas 40% dos leitos serem hospitais públicos, isso não revela que são 40% públicos, de fato públicos. Por quê? Dentro dos hospitais, os médicos são contratados por cooperativas, os enfermeiros por cooperativa, o laboratório é uma empresa privada, o outro laboratório é outra empresa privada, de tal forma que esse caos ele foi construído antes. Hoje nós estamos vivendo a consequência desse processo que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Ok, e Gilberto, o número de casos de Covid-19 em Manaus salta aos olhos, né? Mas uma dúvida que eu tenho
Por que esse número é tão alto aí e não em outras regiões? Por que isso aconteceu? Você disse que o governador mudou de postura no meio do caminho. A quarentena não está funcionando aí, as pessoas não estão respeitando, como é que tá? Só para mencionar aqui, a Dionise Braga está dizendo que é de Manaus e que hoje ela foi no mercado, mas que as pessoas estão todas na rua e a cidade continua funcionando normalmente. Como é que está a situação isso por aí, né? Essa situação do isolamento? E por que o número de casos saltou em Manaus? Bom, tem vários fatores, né? Primeiro que Manaus é uma cidade turística, é uma cidade internacionalizada em certo sentido, por conta das indústrias. As indústrias, como eu falei, são todas multinacionais, então chega muita gente de fora e de outros países e o aeroporto ele não teve nenhum controle, não teve nenhuma medida sanitária preventiva no aeroporto. Isso é um primeiro ponto. Segundo, o governador ele tem atitudes vacilantes. Ele decretou que devia haver o isolamento social, mas ele fez isso formalmente, no decreto. Na prática, ele tem outras atitudes. Por exemplo, ele quer que os trabalhadores administrativos retornem ao trabalho para auxiliar no combate à pandemia. O que um auxiliar administrativo, um atendente administrativo entende para trabalhar no combate à pandemia? Muito pouco. Então, veja só, o que a gente está falando é uma realidade que acontece por quê? Primeiro, não existe uma determinação firme. Segundo, a população precisa sair para trabalhar porque não tem de onde tirar dinheiro para comer. Então, ela é obrigada, embora haja um decreto, hajam declarações públicas, as pessoas têm que comer. Os R$ 600, por exemplo, que o governo Bolsonaro aprovou juntamente com o Congresso, essa miséria, ela não chega nem na metade das pessoas que precisam. Ainda hoje, antes desse momento aqui da nossa conversa, tinham pessoas que já estavam há 3 dias na fila da Caixa Econômica, porque iam para a fila, aí fechava o número de senhas, aí já ficava na fila para esperar o outro dia para resolver problemas simples. Então, ou seja, o governo está fazendo, o governo federal, o governo Bolsonaro, por meio da sua equipe econômica, está fazendo o máximo possível para que as pessoas não tenham acesso aos R$ 600. Então, quando falta comida, o que a pessoa vai fazer? Ela é obrigada a trabalhar. E aí vai se virar de qualquer jeito. É por isso que nos bairros isso está se alastrando, entendeu? Está se alastrando e não tem outra medida. É uma política genocida. Na verdade, essa política ela tem um endereço, porque, como eu falei no início, os bairros mais ricos, por onde começou a pandemia, houveram poucos casos de falecimento, pouquíssimos. Não é que eu queira que as pessoas morram, não é isso. É por causa do atendimento que eles tiveram. Eles têm hospitais particulares, todo o trabalho, o tratamento. Embora não haja cura, as outras pessoas que não foram infectadas, mas que moram, que têm uma condição social mais elevada, o que eles fazem? Eles permanecem em isolamento, eles tomam todos os cuidados, eles podem comprar álcool em gel, podem usar luvas se quiserem, usam máscaras e tem todos os recursos. A população carente não, a população pobre não, a classe trabalhadora, ela tem que se virar, entendeu? Anda de ônibus lotado, tem que se virar, não tem outro jeito, entendeu? Ok, Gilberto, deixa eu só mencionar o pessoal que está mandando um abraço aqui, o pessoal do PSTU ABC aqui de São Paulo, a Raquel, a Joana de Manaus, a Lilian do CEP Niterói está mandando um abraço, o Heller lá de São José dos Campos, a Vitória Melo lá de Juiz de Fora, um abraço, viu, Vic? Pessoal de Uberlândia, Caruaru, Ângelo, enfim. Gilberto, mas Abração aí. e as fábricas por aí continuam funcionando normalmente? Está funcionando só o serviço essencial? Porque você mencionou o polo industrial e a gente conhece Manaus pela Zona Franca, né? Isso continua funcionando normalmente, as grandes fábricas? Houve também uma mudança. Começou de um jeito, depois uma mudança. O que aconteceu? No início, as fábricas resistiram a parar. Resistiram, mas aí, quando foi um certo momento, o Sindicato dos Metalúrgicos fez um acordo entreguista de que, por meio da medida provisória ali do desemprego, da redução salarial 936,
As empresas, uma parte das empresas, não todas, são cerca de 40 mil trabalhadores que voltaram para suas casas. Só que eles não voltaram de licença, eles voltaram com contrato suspenso, muitos voltaram demitidos, outros voltaram com salário reduzido, e tudo chancelado pela direção do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Manaus. São trabalhadores da Honda, da Yamaha, 22 montadoras de moto que fizeram esse procedimento. Agora, tem mais de 40 mil trabalhadores ainda nas fábricas. E esses aí, eles são mais ligados ao polo de eletroeletrônico, relojoeiro, petroquímico e químico. E esses trabalhadores, eles estão sendo infectados. Eu tenho notícia de trabalhadores que adoecem na fábrica, vão ao serviço médico da empresa, aí o médico do trabalho diz o seguinte: olha, isso aqui é só uma gripezinha, cara, isso não é nada não, pode trabalhar. A pessoa vai, trabalha, volta para casa, infecta a sua família, aí volta para o trabalho, passa mal, rapaz, era Covid, entendeu? Mas o prejuízo já ficou. E essa pessoa, quando chega no hospital público, já não tem mais vaga. Então, a situação se agrava mais ainda. Ou seja, quando o trabalhador ele consegue ser liberado, ele não é simplesmente liberado, ele é demitido. Isso é uma situação grave, porque, veja, essa situação que está vivendo se combina com a crise econômica que já vinha de antes. Essa crise que as bolsas de valores já estavam caindo, as empresas entrando em crise, desemprego altíssimo, e agora está aumentando ainda mais. Só que está no momento que isso não aparece muito, mas vai aparecer logo mais. Vai aparecer porque até mesmo esses R$600 só tem 3 meses. Já caiu uma parcela que não chegou nem na metade dos que precisavam. Então, o caos que essa pandemia está trazendo, ela não é, na verdade, não é bem a pandemia. Os capitalistas, os empresários estão utilizando a pandemia, em certo sentido, para impor determinadas condições que fazem com que a nossa situação aqui do operariado do Distrito Industrial seja muito pior do que já era. É isso. Ok, Gilberto, deixa eu só mencionar um comentário aqui. Noemi Benito, do PST peruano, está acompanhando a live aqui, está mandando um abraço e diz que a situação está parecida por lá. 4 trabalhadores mortos e uma centena de infectados. Gilberto, estão perguntando aqui pra gente, ok, essa situação em Manaus, mas a gente tem poucas informações sobre as outras cidades do estado do Amazonas, cidades menores, população ribeirinha, etc. Você tem alguma informação sobre a situação da pandemia nessas outras cidades? Pelo menos aí o entorno de Manaus? Não, tem sim. Veja, tem uma cidade, Manacapuru, que é a segunda mais povoada, né, depois de Manaus, e a pandemia lá, ela tem índices maiores que Manaus. Proporcionalmente, o índice é maior. E nesse hospital não tem UTI, nesse município. Tem hospitais, mas não tem UTI. Tem, né, no Alto Rio Negro, subindo o Rio Negro, tem vários municípios, São Barcelos, São Gabriel, Santa Isabel do Rio Negro. Todos esses municípios já apresentam casos de Covid. E apenas São Gabriel da Cachoeira tem um hospital do Exército, um hospital de campanha, que tem UTI, mas os hospitais militares não estão abertos para atender a população. Ou seja, os hospitais militares que teriam um suporte para dar nesse momento não tem. Então os casos de Covid já estão em 46. O Amazonas tem 62 municípios. 46 municípios já estão com casos de infecção e muitos deles com casos de morte. O Rio Purus, que é o início da subida do Rio Solimões, do Alto Solimões, as comunidades indígenas quase todas estão infectadas. Municípios, inclusive temos companheiros do PSTU de Beruri, já aconteceram casos de morte. E tem mais. Nessas localidades não tem só a população indígena, tem a população ribeirinha, tem a população que a gente chama os povos da floresta, que eles moram em estradas, e não existe sequer posto de saúde para atender.
Quando a pessoa adoece de malária, que é uma doença comum aqui no interior do Amazonas e também em Manaus, a pessoa tem que vir para Manaus, que às vezes a pessoa passa 3, 4 dias viajando para chegar no hospital tropical e receber um atendimento, porque em muitas localidades não tem posto de saúde. Agora, veja, eu estou falando isso de um estado que tem um enclave industrial, que é o Polo Industrial de Manaus, com cerca de 450 multinacionais, com alta tecnologia, alta lucratividade, e esse dinheiro não serve para a população, essa produção, essa riqueza gerada aqui, ela não serve para a população, porque tudo que é feito, praticamente 100% vai embora, só fica aqui o salário, que é muito baixo, e a doença, a falta de infraestrutura, os governos, eles são controlados pelas multinacionais, e aí a gente vê esse reflexo no interior. É uma coisa assim meio absurda. Veja, você coloca um destacamento do Exército que vai ter 50, 60 militares ali, e lá tem um hospital, com UTI, equipamentos, tal, tudo mais. Uma cidade que tem milhares e milhares de pessoas ali trabalhando, garantindo, inclusive, a segurança do local, porque a Amazônia é um local muito cobiçado, e não tem sequer posto de saúde. Então, a situação é muito ruim, entendeu? Até, inclusive, Parintins, que é um município conhecido mundialmente pelo festival do folclórico, né, garantido, caprichoso, não tem essa infraestrutura. Ok. E Gilberto, o apoio aí em Manaus e no Amazonas ao Bolsonaro foi grande? Estão perguntando aqui sobre se teve carreata aí, como é que está a situação, essa briga, né, entre reabrir a economia, entre ficar em casa, como é que está a situação aí? Olha, aqui Bolsonaro teve um apoio maciço. Antes era o PT. O PT chegou a ter 70% aqui de índice eleitoral, né, de apoio eleitoral. Com o desenvolvimento da situação política, isso se inverteu, passou para o Bolsonaro. Eu tenho a impressão, inclusive, que muita gente que votava no PT votava porque acreditava que era um partido da classe trabalhadora, que tinha um projeto para a sociedade, que era diferente e tal. Ao se decepcionar, passou a votar na ultradireita, no Bolsonaro, um cara genocida, machista, um cara completamente ignorante do ponto de vista das questões humanas, no sentido de pensar as pessoas como gente para ter vida. Então, veja só, essa política do Bolsonaro, esse apoio do Bolsonaro ainda permanece em certa medida. Quando teve a última carreata, dia 25, teve sim uma carreata, que é claro que eles mentem, dizem que deu 5 mil, não deu nem 100 carros. Aí eles fazem aquelas montagens, fake news e tal, para inflar os números. Mas ainda tem sim, e essa política ela tem causado mortes. Às vezes a pessoa que defende isso, ela não vem a morrer, mas ela acaba transmitindo para outra pessoa que vem, acaba adoecendo, quando você precisa do serviço de saúde, encontra esse caos que nós estamos vendo. Então, eu queria enfatizar o seguinte: não era necessário morrer tanta gente, não era para acontecer o caos que está acontecendo, porque essa doença, apesar de ser uma pandemia, apesar de todo mundo dizer, todo mundo foi pego de surpresa, não é verdade, não é verdade. Aqui em Manaus, por exemplo, nós podíamos produzir os insumos, poderia ser produzido aqui os insumos necessários para o tratamento. Tem aqui o Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, que eles fizeram a declaração logo no início: olha, nós podemos produzir os testes, inclusive não só para o Amazonas, para o Brasil inteiro, em grande escala. As autoridades se calaram. O CBA continua produzindo formulazinha cosmética para a Natura. Ou seja, esse processo é dinheiro público, nasceu de dentro da Universidade Federal do Amazonas, cresceu, se expandiu e agora está produzindo para a Natura. Além disso, tem muitas fábricas aqui que poderiam produzir os respiradores, poderiam produzir outros equipamentos, poderiam produzir máscaras, tudo que precisa, mas não é política do governo do Estado. Então, assim, o caos ele não é uma coisa não é uma coisa natural, não é da natureza, é obra da política
tirada e implementada pelos que mandam na política aqui no Amazonas e que mandam no Brasil. Eles são da mesma linhagem do Bolsonaro. É claro que tem diferenças. O Bolsonaro é um genocida declarado e insistente e que precisa ser parado. Ele precisa parar. Mas já outros governos não, eles já pensam mais de uma outra forma, em tentar fazer assim, um isolamento social meia boca. Mas mesmo assim é importante. Se não fosse isso, com certeza seria muito pior. Ok, Gilberto. O pessoal de Vinhedo tá mandando um abraço aqui, São José do Rio Preto. Deixa eu ver, o pessoal de Araçatuba está acompanhando a gente aqui também. Gilberto, você mencionou a questão dos hospitais militares. A gente recebeu na redação um relato de uma camarada aí dizendo que os hospitais militares não foram abertos para atender a população. É isso mesmo? Eles estão fechados? Nenhum hospital militar, nenhum. Todos os hospitais militares continuam fechados somente para atendimentos militares. E aí eu não consigo compreender, mesmo do ponto de vista burguês, como que hospitais militares que são mantidos com verba pública, os militares existem, né, para garantir, salvaguardar as vidas, e nesse momento eles se fecham. Essa é uma exigência que a gente precisa fazer com muita força, e não somos nós do PSTU. Quem tem que fazer é a esquerda, a população, os ativistas, inclusive os militares que compreendem que isso é necessário, que não segue a linha do Bolsonaro. Então, isso é necessário ser feito. E é um crime, porque tem pessoas morrendo sem atendimento. Assim também como os hospitais privados. Eu queria, inclusive, falar... Quantos hospitais militares são? Tem mais ou menos? Você tem ideia? Em Manaus são 5 hospitais militares. 5? Uhum. Poderiam ajudar bastante. Sim, sim. Tá, mas você ia dizer sobre a rede privada? Inclusive a rede privada. 60% dos leitos clínicos pertencem à rede privada. 64% dos respiradores pertencem à rede privada. Mas uma internação em alguns hospitais por 5 dias custa 50 mil. Em outro hospital que ele já fecha o pacote, é 100 mil. E aí, se a pessoa não tiver... A rede pública corresponde a pouco mais de 35%. O que significa isso, na verdade? Que a saúde virou mercadoria. A vida das pessoas tem preço. E nós não aceitamos isso. Como nós não aceitamos, nós entramos na justiça com ação popular para que seja colocada à disposição do serviço público toda a rede privada, todo o recurso, sim, não sim. Só hospitais. Eu ia perguntar sobre isso mesmo. O PSTU entrou com uma ação popular pedindo que o Estado assuma o controle de toda a rede hospitalar, inclusive os equipamentos privados. Explica pra gente o que é essa ação popular, pra gente ter uma ideia. Bom, essa ação popular, ela é justamente decorrência de todo esse cenário, de a gente ver os casos de mortes, de pessoas nos corredores, no chão, de cadáveres em frigoríficos. Tem casos que demora 20 dias para sair o resultado de exame. A rede privada tem laboratórios, tem pessoal, tem leito disponível. A rede privada tem UTIs disponíveis e estão ociosos. Então, a população não pode morrer por falta de dinheiro. É um dever do governo do Estado. Inclusive, a própria Constituição burguesa do Brasil, ela prevê lá no artigo 5º, essa obrigação, eu acho que é inciso 25, eu não sou advogado, que prevê isso daí. Então, nós entramos com essa ação para que o Estado tome o controle de todo esse serviço e coloque a serviço do atendimento da população. Agora, na peça jurídica, não dá para fazer tudo que a gente gostaria, porque, veja, não basta colocar sob o controle do Estado, é muito suspeito. O governo do Estado alugou um hospital, um prédio particular por mais de 2 milhões, sem nada. Comprou equipamentos dizendo que eram respiradores, que não são respiradores para UTI,
superfaturados. É, as verbas públicas não têm o menor controle, ou seja, é preciso que a ação seja, que essa ação aconteça, de colocar a rede privada à disposição da população, que o Estado assuma esse controle, mas é preciso também que os trabalhadores da saúde, eles assumam o controle para fiscalizar e para dizer como deve ser feito. Porque a gente verifica em todos os hospitais de Manaus, trabalhadores da saúde morrendo porque não tem EPI. Não tem EPI, isso é crime. Entendeu? Eu já falei no início que isso poderia até ser produzido aqui mesmo, mas não produz, não compra de fora, obriga as pessoas a trabalharem nessas condições, tem salários atrasados há 7 meses em alguns casos, devido a toda essa política de privatização. Então, essa ação, ela tem esse objetivo, porque eu veja só, quando a gente fala, nós do PSTU, a gente fala assim, olha, tem que estatizar. Nessa hora está mostrando por que é necessário estatizar, porque se não está estatizado, tem um hospital que cobra 100 mil para tratar de um doente de Covid. Quem é que vai receber esse tratamento? É o operário do distrito industrial? É o atendente do supermercado? Não. Quem vai atender é o cara que tem muito dinheiro, que vai ser atendido, que vai receber um bom tratamento. E nós não podemos fazer essa distinção. Agora, entramos com essa ação, o juiz recebeu e deu 20 dias de prazo para o governo do Estado se manifestar, incluiu o Ministério Público na peça, e está passando os dias. Hoje nós entramos com um pedido de reconsideração, porque do dia que foi dada a entrada até hoje, já tem mais de 500 pessoas que foram sepultadas, que morreram, entendeu? E que talvez não precisassem morrer. Então, nós queremos que essa ação seja... Nós não temos nenhuma ilusão também, vamos falar sério, vamos falar claro aqui, não temos nenhuma ilusão que a justiça burguesa vai dizer, não, nós vamos colocar o serviço privado de saúde a serviço da população pobre e carente. Entendeu? Não temos essa ilusão. Mas nós temos que fazer isso porque é preciso que a população entenda qual é o papel desse Estado que nós vivemos. Entendeu? É preciso que a população entenda que essas contradições elas só aparecem em determinados momentos que a gente tem que mostrar. Então, esperamos, claro, que encontre nesse universo todo juízes que sejam sensíveis, que compreendam, não acreditem que todos são iguais, que todos fazem a coisa só para atender determinados interesses, de jeito nenhum. Mas, então, esperamos sim. Agora, para que isso aconteça, é preciso que haja mobilização. Nós não podemos sair de casa, mas tem as mensagens, tem as lives que o pessoal faz a todo momento, tem vários recursos que podem ter os panelaços, tem os protestos, tem as declarações da imprensa. Então é preciso se mobilizar, é preciso inclusive que partidos como o PT, PCdoB, que se dizem de esquerda e tal, que eles digam de que lado ele está. Esse momento coloca isso também à prova. Ok, Gilberto, você mencionou os hospitais particulares e os trabalhadores. Eu vi que há não muito tempo os funcionários do Hospital 28 de Agosto fizeram um ato e você mencionou a questão dos EPIs, etc. Como é que está a situação dos trabalhadores da saúde, especificamente aí em Manaus? Existe alguma organização para reivindicar esses equipamentos? Você já disse que existe a falta, imagino que é a situação geral do Brasil, mas como é que está aí em Manaus a situação dos trabalhadores da saúde? Olha, o papel da burocracia sindical, que a gente chama de os dirigentes sindicais tradicionais, os burocratas aí que utilizam o sindicato para, na verdade, como se fosse seu particular, essa ação deles desorganizou completamente o setor de saúde. Então, se dividiram em associações, pequenos sindicatos, às vezes, na mesma categoria como enfermeiro, tem sindicato, tem associações, de tal maneira que ficaram muito separados, muito fragmentados. Mas, veja, esse processo de fragmentação que se dá nesse momento, ele é um processo que ele pode ser superado.
porque está havendo a reorganização também. A gente viu os trabalhadores do 28 de agosto. Eles fizeram uma paralisação, não porque são baderneiros, estão vendo colega deles morrerem, estão sendo contaminados, sem EPIs, trabalhando 12 horas, mais de 12 horas, muitos sem receber, e aí resolveram fazer a paralisação. Mas tem outro caso, por exemplo, aqui em Manaus só tem um laboratório que faz o exame, o teste do Covid, que é o Laboratório Central, o LACEN. Esse laboratório tem 9 funcionários. 3 que fazem coletas e 6 que fazem o exame laboratorial, o trabalho. Desses 6, segundo o representante deles, tinham 3 de licença com Covid. 3, ou seja, reduzido à metade. Aí, no 28 de agosto, no Laboratório Central, no Platão Araújo, no João Lúcio, esse caos da saúde, ele faz com que... o que deveria acontecer no momento desse? O governo do Estado deveria pensar, olha, vamos reorganizar para cuidar da população. Não, nada disso. O que eles fazem é o seguinte, olha, tem que trabalhar, tem que ter paciência, e agora é um dever moral de vocês. Se vocês fizerem qualquer mobilização, vocês vão ser responsabilizados. Existe ainda, além de todo o trabalho, a pressão do trabalho, existe uma pressão fortíssima, terrorífica, em cima desses trabalhadores. Eu recebo mensagem de colegas que são da área de saúde, que a gente se organiza, né, luta junto, sou da área de educação, e que os colegas dizem assim, cara, tá difícil aqui. Eu tô doido para pegar a Covid, que pelo menos ou eu morro ou eu fico em casa, porque a pessoa, eles ameaçam, inclusive, de que a pessoa esteja cometendo crime ao reivindicar uma coisa que já era para ter sem precisar fazer nada, que são os EPIs. Então, de fato, é grave a situação dos trabalhadores da saúde em Manaus, em todos os hospitais. Gilberto, você tinha dito que os salários estão atrasados. Dá uma dimensão para a gente disso. Há quanto tempo está atrasado? Quanto de salário está atrasado? Funciona assim. Tem um hospital e tem 2, 3, 4 cooperativas ali dentro. Então, às vezes o trabalhador que é enfermeiro da cooperativa A recebe em dias. O da cooperativa B atrasa 1 mês, 2 meses. Da cooperativa C atrasa 5, 6, 7 meses. Então, tem trabalhadores, eu imagino que mais ou menos 20, 25% dos que estão hoje têm salário atrasado. Agora, varia. Uns são 1 mês, 2 meses. Isso, inclusive, com os médicos. Não são só os enfermeiros, não são só os atendentes, o pessoal que trabalha ali no primeiro atendimento. Os médicos também. A situação é tão grave que mais de 500 médicos foram embora do Amazonas porque trabalhavam e não recebiam. Aí disseram, não dá, né? Vamos para outro lugar onde paguem pelo menos em dia. Então, a situação dos salários atrasados é decorrência da privatização do sistema de saúde. Ok. Gilberto, a gente falou já você já comentou um pouco sobre o governador do Amazonas, que é o Wilson Lima, do PSC. E o prefeito Arthur Neto, do PSDB? Existe uma diferença entre eles na política em relação a isso? Porque pelo menos aqui em São Paulo o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, e o Dória, governador, ensaiam uma suposta diferença em pequenas coisas, mas na prática seguem a mesma política. Como é que é a situação do prefeito de Manaus aí, o Arthur Neto? Como você avalia? Tem diferença. Não, tem diferença sim para o Wilson Lima. O Arthur Neto, ele é, como se diz aqui, macaco velho. É macaco velho. Então ele não faz determinadas bobagens. Agora, ele tem um outro trato diante da situação nas declarações. As declarações do Arthur Neto são de piedade, o que mais que eu posso fazer, que coisa triste, entendeu? Chora. Ele já chorou umas 2 vezes aí diante das câmeras e tal.
No entanto, as ações dele são muito poucas. Na prática, ele tem uma atuação muito parecida com a do governador. Tem mais habilidade, mas a prática é igual. O hospital, ele abriu um hospital de campanha, onde ia ser uma escola, com alguns leitos e tudo mais, para contribuir, mas parou aí, nada mais. Agora o problema é do sistema de saúde, o que der para fazer, faz. Então é a mesma. Ok. Gilberto, você estava mencionando o problema das burocracias, né, e etc., e disse que a reivindicação pelo controle do Estado sobre a rede hospitalar deveria ser de todo mundo. Se eu não me engano, no dia em que vocês entraram com a ação popular para fazer essa exigência, o PT e o PDT na Assembleia Legislativa do Amazonas estavam apoiando a intervenção do governo federal na área da saúde. Foi isso mesmo? É interessante isso, né? Explica aí pra gente, conta pra gente essa história. O PT e o PDC é conhecido nacionalmente como oposição ao governo Bolsonaro. É o oposto, é o polo oposto. Só que isso lá no Congresso Nacional, nas declarações públicas. Na vida real, onde acontece nos municípios, no estado, eu creio que seja diferente, pelo menos aqui em Manaus, no Amazonas. Teve um médico, que é presidente do Sindicato dos Médicos, bolsonarista mesmo, há muito tempo, que entrou com um pedido de intervenção federal na saúde. Os deputados se reuniram e receberam, levaram a votação e receberam o apoio do candidato, do deputado do PT e outro do PDT. Certo? Ou seja, é uma oposição que reivindica que o Bolsonaro, que não quer isolamento social, que diz que é uma gripezinha, que venha tomar conta da saúde aqui. Mas aí é o seguinte, ele não aceitou, o ministro da Saúde lá não disse, não, deixa lá como está. Eles não ficaram satisfeitos. Hoje, eles entraram com um novo pedido de intervenção. Agora eles querem que o Ministério da Defesa intervenha na saúde do Amazonas. É nesse nível que está a discussão aqui. Agora não é mais um problema de saúde, é um problema do Ministério da Defesa. Intervir na saúde, fazer o quê? Se até os hospitais militares não estão abertos para atender a população. Se fizesse isso, já era uma boa ajuda. Ok, e no movimento, esses outros setores de esquerda, como é que está a situação aí? O sindicato, as organizações de classe, etc. Pois bem, a maioria das organizações da saúde são ligadas aqui à CTB. E essas organizações, elas entraram em isolamento social completo. Elas não falam nada. O que a gente vê, os colegas da área de saúde, colegas companheiros de luta da área de saúde, se matando, morrendo, e as lideranças sindicais caladas. Elas não fazem nada, não fazem declaração, não postam um meme, não faz um panelaço, nada. Então, a direção do Sindicato da Saúde, dos enfermeiros, dos técnicos, laboratoristas, farmacêuticos, em silêncio, silêncio completo. O único que se manifesta é o Sindicato dos Médicos e é bolsonarista. Então, a situação é crítica. Agora, esses são os da área de saúde, mas esse problema não é só dos trabalhadores da saúde, esse é um problema da sociedade inteira. Então, Sindicato da Educação, calado, não fala nada. O Sindicato dos Metalúrgicos fez uma declaração de apoio a uma clínica particular, não vou nem falar o nome para não fazer propaganda. Ela foi acusada de recusar pacientes e fizeram uma declaração em apoio a essa clínica, esse hospital, não é uma clínica não, é um grande hospital particular aqui. Então, a burocracia está completamente integrada e conivente. Na verdade, está fazendo parte desse momento de omissão. Nós dizemos na nossa peça que o governo está se omitindo a fazer o seu papel. Mas não é só o governo do Estado, a burocracia também está se omitindo. Então, quando a gente diz que é preciso lutar, a gente tem a clareza que, para lutar, aqui, pelo menos no Amazonas, uma coisa está muito clara, está muito certa. Se
as categorias, os trabalhadores não se organizarem desde baixo e passarem por cima dessas direções traidoras, todas as lutas vão ser derrotadas. E é preciso fazer isso hoje. Os companheiros da saúde estão mostrando o caminho, só que está fragmentado. Está fragmentado, é preciso unidade. É preciso que um se comunique com o outro. Eu tentei fazer um pouco disso hoje, conversando, para pegar até informação, para a gente ter esse momento dessa conversa aqui na live. E eu estava falando isso para os colegas, cara, tem que se unir, cara. A luta de vocês é a mesma luta dos caras do laboratório, é a mesma luta de muitos médicos que não comungam com a opinião do presidente do sindicato. Então, é isso que a gente tem que fazer aqui. E eu acho que isso também mostra um pouco do que é o papel traidor dessas direções, que elas traem no campo sindical, no campo político, quando estão no parlamento, e desmoraliza, inclusive, as categorias, a nossa luta como classe trabalhadora. Gilberto, o pessoal a Júlia Frota está dizendo que teve em Manaus hoje uma manifestação em frente à Caixa para conseguir o auxílio. Tá assim mesmo a situação aí? O pessoal tem que ir para a rua. Como eu falei no início, né? Tem um pessoal da Caixa Econômica que tem fila durando 3 dias. Pessoas na fila durante 3 dias, porque ela atende uma certa quantidade de pessoas, eles distribuem senha. Aí vai andando, nem todo mundo consegue ficar na fila. Só que hoje já estava chegando num outro bairro. Aí o pessoal se revoltou, fez uma manifestação na avenida, em frente à Caixa Econômica, por causa disso. Então, aquilo que a gente fala, o governo e o Congresso aprovaram um auxílio insuficiente e ainda assim não disponibiliza os meios para que esse auxílio chegue. Aí é muito séria a situação. Essa política do governo federal obriga as pessoas a irem para a rua. Inclusive hoje, lá na Caixa Econômica, muita gente que não tinha condição de ter máscara, de ter álcool em gel, de manter o distanciamento. Ou seja, hoje foi um dia que muita gente se contaminou ali, com certeza. Ok, Gilberto, deixa eu então te dar uma notícia em primeira mão, que a Rebeca Monteiro, que é a advogada que está aí com vocês, que está acompanhando a nossa live, está dizendo que o Ministério Público do Amazonas acabou de se manifestar a favor da ação popular para estatizar a saúde. Opa, beleza. Aí, ó. Interessante isso aí. Muito bom. Gilberto, Ok. A gente sabe que Manaus e o estado do Amazonas como um todo tem uma concentração grande de, como se diz, povos da floresta, povos originários, população indígena, etc. Como está a situação desse pessoal aí? Olha, a população indígena, vamos tentar falar por partes. A população indígena, quem cuida da saúde é a CESAI, Secretaria de Atendimento à Saúde Indígena, né? Essa secretaria, ela contratou empresas privadas para cuidar da saúde indígena. E não funciona. Não chega ao atendimento. Então, algumas comunidades, algumas nações indígenas mais organizadas, maiores, como os Ticuna, os próprios Vaimiri-Atuari, eles ainda conseguem ter um certo atendimento. Mas outras, como os Barés, assim, não conseguem. Então, a situação deles é mais grave, muito mais grave, dos que moram dentro da floresta, porque se eles adoecem, eles não têm... Primeiro que não tem estrada, a maior parte deles é só por barco, ou de avião. Não tem aeroporto, e se tiver uma pista que possa pousar, não tem uma política do governo do estado que possa... para disponibilizar aeronaves para trazer as pessoas doentes. Certo? Então, a maioria adoece, chega até a sede do município e raramente chega até Manaus. Muitos dali ou ficam bons ou vão para o cemitério, infelizmente. Tem até uma coisa grave sobre isso, que foi o prefeito de Humaitá. Ele gravou um videozinho dizendo o seguinte: nós estamos preparados. Nós fizemos uma porta que ela é externa.
A pessoa entra, mas ela não vai para o hospital, ela vai para fora. E ali tem dois caminhos, ou vai para o avião para Manaus, ou vai para o cemitério. O prefeito de uma cidade do interior do Amazonas fez isso. Entendeu? Agora, ele diz isso por quê? Porque diz que não tem condição de atendimento, não tem como atender as pessoas. Então, isso é um pouco do que acontece nos municípios do Amazonas. As pessoas que moram nas estradas, embrenhadas nas florestas, elas, quando adoecem, elas se curam ou morrem. Ou se curam ou morrem. Entendeu? Quem mora nos beiradões, dos rios, esses também não têm postos de saúde. Algumas comunidades têm postos de saúde, têm agente de saúde, mas são para aquelas coisas mais emergenciais. Não tem infraestrutura capaz de trazer as pessoas que precisam para Manaus. E o governo do estado não tem nenhuma política de fazer hospitais nos municípios. Tem municípios polos que antes do início, logo no começo da pandemia, o governador declarou, olha, vamos implantar hospitais de referência nos municípios polos. Ele falou e até agora eu não sei se aconteceu, porque a notícia sobre isso não existe mais. E como a gente está em isolamento, não dá para ir conferir, entendeu? Mas o fato é que o governador ficou calado sobre isso. Então, tanto a situação dos indígenas, como dos ribeirinhos, dos povos embrenhados na floresta, as comunidades tradicionais, é de completo abandono. Completo abandono. É isso. Não tem uma política específica para cuidar, atender as etnias, é isso que você está dizendo? Eu estou dizendo, assim, as etnias têm a cesárea, mas contratou empresas privadas com um mecanismo de transferência de recursos e ela só consegue atingir algumas etnias, outras não têm atendimento nenhum. Ok, a gente fez uma live uns dias atrás com o pessoal do Maranhão, estava a Raquel Tremembé, o Valdemir, que é advogado, que assessora movimentos do campo, e o Gilberto, que é professor da UFPA. Eles estavam comentando sobre a política de auto-isolamento das tribos. Tem alguma coisa parecida por aí? Existe uma organização dessas etnias para tentar se isolar, fazer essa segurança sanitária? Existe. Algumas, principalmente subindo o Rio Negro, em direção a Roraima, São Gabriel da Cachoeira, tem algumas etnias que estão fazendo auto-isolamento. Só que aí tem outro problema. Eles se auto-isolam, aí os madeireiros se aproveitam, invadem a terra, saqueiam as áreas deles, os garimpeiros fazem o mesmo, avançam, poluem os rios e acabam chegando próximo. E muitas vezes adoecem. Eles adoecem porque, como não tem um auto-isolamento, não tem uma política voltada para isso, e já se criou necessidades de determinados mantimentos que eles não passam a não receber, então eles passam por uma privação maior e, por outro, eles acabam tendo suas terras invadidas tanto por garimpeiro como por madeireiro. Isso, inclusive, também no município de Humaitá, que eu acabei de citar a fala do prefeito de lá. Ok, e esses garimpeiros acabam sendo um vetor de contaminação dessas etnias. Além do extermínio físico pelo confronto e a disputa da terra, tem também a contaminação? Tem também a contaminação, porque o nível de carência é tão grande e tem garimpeiro que chega, inclusive, a negociar, porque com a ausência da fiscalização, eles se aproximam muito. Muitas etnias fazem a repressão, enfrentam mesmo, tem um confronto físico, inclusive há companheiros que tombam nessa luta, e há também a contaminação pelo contato, que aqui vai gerando uma situação mais grave. Agora, tem essa situação dos índios que conseguem ficar em isolamento, tem outros que já não conseguem, suas terras estão reduzidas, e tem outras etnias que moram no entorno de Manaus, nos bairros periféricos, e aí eles sofrem mais ainda. Tem a questão que não tem trabalho, não tem como ter isolamento social, não tem como sobreviver, na verdade. Então, essa falta de política de proteção, né, a rede de proteção, ela pega várias camadas, vários estratos
das etnias que vivem aqui no Amazonas, desde os que ficam isolados, aqueles que estão em semi-isolamento e aqueles que moram mais próximos de Manaus, nas periferias. Ok, Gilberto, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, a gente sabe que o governo Bolsonaro abertamente apoia esse tipo de gente, né? Os latifundiários, a expansão da fronteira agrícola para cima da floresta, e a gente teve também uns episódios de incêndio, teve até um fato que virou notícia nacional, que foi aquele dia que escureceu o céu de São Paulo, etc., que disseram, olha, tem fuligem da floresta amazônica, etc. Você que está aí mais perto, como é que está a situação desses confrontos, aproveitando que a gente tocou no assunto, aumentaram de fato no governo Bolsonaro? Eles estão mais, digamos, se expondo mais, assim, assumindo, indo para cima sem vergonha nenhuma? É diferente de antes? É isso que eu quero perguntar. A situação dos garimpos e dos madeireiros. As notícias que a gente tem aqui é que é bem diferente. Eles estão mais ousados. Tem áreas que antes eles não ousavam entrar, tinha fiscalização, e também não ousavam porque a Polícia Federal ia lá e reprimia e tal, e prendia. Isso, eles dizem que não, agora eles podem ocupar, que daqui a pouco vem a regularização dessa terra. Né? Hoje eu estava, inclusive, vi uma manchete, não tive tempo de ler a notícia, que o governo federal está autorizando venda de terras indígenas sem precisar de homologação. Eu vou conferir isso, mas, ou seja, parte dessa política do Bolsonaro de exterminar os povos indígenas, fazer vistas grossas para que esses madeireiros e garimpeiros entrem nas terras indígenas. Então, isso existe, tem aumentado. Inclusive, no episódio das queimadas, muitos são fazendeiros, que têm fazendas imensas, para criação de gado mesmo, e que fazem as queimadas, não só aqui, mas mais para o sul do Amazonas, fazem queimadas, ocupam, invadem terra indígena, confiando que nada vai acontecer. O presidente deu carta branca para eles. Tá? Então, esse fato é grave. É um sentimento de impunidade, assim, posso... um sentimento de impunidade e de apoio também. Né? Eu posso fazer que agora eu tenho um apoio para fazer isso. E eu queria aproveitar essa deixa aqui para dizer o seguinte, olha, é interessante, né? Criou-se o movimento SOS Amazônia e tal, Amazônia, certo? Para salvar a floresta e tal. Agora a gente não vê esse movimento. Proporcionalmente, tem mais gente morrendo aqui nessa. Isso, os casos notificados. Os casos que não são notificados são maiores ainda. Pode multiplicar por 10 os casos de Manaus e talvez por mais de 10 os casos do interior. Porque é grave. A falta de notificação, olha, não tem testes suficientes. Não tem notificação. Em Manaus não existe uma coisa que é básica, que é Serviço de Verificação de Óbito, SVO. Hoje um colega estava me falando isso. Então a pessoa morre, pode dizer que é de qualquer coisa. Se morre no interior, basta você depois dizer lá no cartório, olha, morreu, estava com gripe, morreu, sei lá, dormiu, acordou morto, como o pessoal brinca dizendo isso. Entendeu? Ou seja, essa situação aqui, nesse momento, se é para salvar a Amazônia, tem que salvar quem mora aqui. Então, a comunidade internacional imperialista ficou calada, porque, na verdade, o que eles querem daqui é o seguinte, 90% de nióbio está na cabeça do cachorro em São Gabriel da Cachoeira. Riquezas naturais imensas. Então, aquela discussão toda tinha, sim, uma preocupação ambiental, creio que principalmente dos ativistas, nós da esquerda, mas o grande capital, o capital francês, americano, a preocupação dele é como extrair a riqueza daqui. Entendeu? É isso. Gilberto, deixa eu aproveitar que você mencionou a questão das ONGs, porque o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, na verdade, ele bate muito nessa tecla dizendo, olha, que esse território está cheio de ONGs financiadas por capital estrangeiro que tem um interesse econômico na Amazônia. Como está a atuação dessas ONGs nesse momento de pandemia? Você já disse mais ou menos que elas sumiram, mas
Explica melhor para a gente como é que está a atuação dessas organizações nesse momento aí. Não existe atuação das ONGs nesse momento. É, a, é, eu não ouço mais falar as missões, entendeu? As missões desapareceram, elas estão todas em isolamento agora, né, para se cuidar, e deixaram as populações indígenas e as populações ribeirinhas, que também não é só a população indígena, as missões vão onde tem alguma coisa interessante para as missões, certo? Então, veja, agora o problema que eu vejo é que a política do Bolsonaro de combater as missões, que é uma coisa que tem missões francesas, alemães, holandesas, americanas e tal, é uma política que é só uma falácia, porque ele não tem interesse de proteger a Amazônia. A política dele é de queimar tudo, é de entregar isso para os Estados Unidos, entendeu? O Centro de Biotecnologia que eu falei há pouco, que hoje fica fazendo formulazinha para a Natura, ele quer entregar para Israel, entendeu? Para o Estado de Israel, que ele tem uma fixação aí, uma loucura com Israel, entendeu? O Estado de Israel. Ou seja, a política do Bolsonaro é tão entreguista, eu acho que, em certo sentido, é até maior, porque enquanto as ONGs vêm aqui para pegar no varejo, ele quer entregar tudo no atacado. Então, a diferença talvez seja essa. Ele não tem cerimônia na entrega, né? Ele quer entregar tudo de uma É, vez. entrega tudo aí. E Gilberto, vamos ampliar um pouco o escopo. Quando a gente diz a região amazônica, a gente não diz só o estado do Amazonas, a gente diz também outros estados, né? O Sim. pessoal de Belém do Pará estava dizendo aqui já, comentando a situação. Você acha que essa é mais ou menos a situação por toda a região amazônica? Ou você acha que tem nuances? Manaus acaba concentrando mais por algum motivo específico? Não, não. A diferença, assim, nuances tem, mas não é tão grande. O que acontece em Manaus, com certeza, se não aconteceu, vai acontecer em Belém. A forma de evitar esse caos que tem aqui é isolamento social, é testagem que o governo se recusa a fazer porque não compra um teste. Tem que fazer testagem, tem que seguir essas recomendações técnicas e acompanhamento, tem que rastrear onde está para poder matar. Isso não foi feito aqui, não está sendo feito em Belém, pelas notícias que eu tenho, não está sendo feito no Amapá, não foi feito em Roraima e nenhum estado da região norte. Então, ou seja, o ritmo é diferente, a migração da pandemia não é igual, não acontece ao mesmo tempo em todo lugar. Mas, com certeza, esse caos daqui, ele pode chegar em qualquer lugar aqui nessa região norte, porque o sistema público de saúde é precário, as políticas públicas são precárias. Veja, eu tenho falado muito na questão dos leitos de UTI, eu tenho falado das internações clínicas, mas é muito mais grave que isso. Os bairros da periferia, não só de Manaus, eu conheço também Belém, não tem a infraestrutura, não tem água em todas as casas. Quando tem, não tem água o tempo todo. Chega água durante 2 horas, 3 horas, depois vai embora, acaba a água. Como é que a pessoa vai manter seus hábitos de higiene, que nesse momento são mais necessários ainda, numa condição dessa? É impossível. Então, ou seja, essa pandemia ela é potencializada por toda essa política que é uma política ditada do capital, de cima para baixo. Os governos dos estados, do Amazonas, do Pará, do Amapá, dos estados, eles fazem o que a patronal manda. É para tirar minério? Vamos tirar minério. O que vai ficar aí? Cara, fica o salário. Sabe? Aí, quando vem uma crise como essa, que devia pelo menos proteger o salário, o que eles fazem? Não, cara. O Congresso faz uma medida lá. Não, vamos reduzir salários. Os empresários não podem diminuir o lucro. Certo? Aí diminui salário, aumenta desemprego, piora ainda mais a situação. Então, essa política é ditada pelo empresariado, pelo grande capital principalmente, e é seguida pelos estados do Amazonas, do Pará. Isso vai, a situação é muito parecida. O governo do estado aí tem política de ajuste, porque o governo federal tem discutido muito com os governadores, né? Inclusive o plano Monsueto para condicionar alguns repasses e algumas ajudas a ajuste fiscal. O governo do Wilson Lima aí discute alguma coisa em relação ao salário dos servidores, de suspender direitos, etc., além das medidas provisórias do governo federal?
Não, nesse quesito, ele é avançado. Ano passado, ele já aprovou, junto com a Assembleia Legislativa, uma medida que congelava por 3 anos os salários dos servidores. Está congelado, então, desde então. Está congelado já o salário, desde o ano passado. Com essa pandemia, ele está querendo reduzir salário. Um salário que já é baixo. Entendeu? Ele quer reduzir salário. Então, aqui é grave o caso. O prefeito de Manaus está calado. Mas, em negociação da minha categoria de professores, que a gente sentou à mesa, os representantes do prefeito dizem o seguinte: ó, nós estamos segurando para não reduzir salário. Mas, olha, pelo menos o congelamento vai ter que sair. A situação é grave. Ou seja, é grave para a gente, porque para o empresariado eles têm dinheiro, é isenção fiscal. Começa do governo federal. O Bolsonaro liberou mais de 1 trilhão para o grande empresariado, e quando é na hora de liberar para o pequeno, alguma mixaria, é uma dificuldade. Para o empresariado foi rapidinho. Para os pequenos, para o trabalhador, para quem precisa de fato, é pouco dinheiro, não chega onde precisa, e é esse choro. Então, assim, é uma coisa absurda. Começa do governo Bolsonaro, vem para o governo Wilson Lima e chega no prefeito. Então, é uma coisa escalonada. Agora, por que eles fazem isso? Porque eles são maus? Não, na hora de fazer campanha, eles dizem que pretendem 1001 coisas. O problema é que eles obedecem os ditames dos empresários. Tem que atender o capital. Quando cai um pouco a taxa de lucro, quando eles veem uma ameaça, eles dizem: opa, vamos ter que tirar o couro de alguém. E esse couro é nosso, da classe trabalhadora. Ok, Gilberto, você mencionou a mineração. A gente sabe que a região amazônica é rica em minérios, etc. As empresas de mineração continuam funcionando normalmente? Porque a gente sabe que em Tranquilamente. Minas... Continua funcionando normalmente. Entendeu? Nenhuma parou. E a mineração é para exportação, né? Já sai de dentro por exemplo, Pitinga, que é uma das maiores que tem aqui no Amazonas, já tem um porto lá dentro mesmo. Trabalha lá, os trabalhadores passam 15 dias, um mês, aí vem em casa, passa 10 dias, volta, e é completo, e funcionando normalmente. Ok, Gilberto, quando a gente diz região amazônica e a gente discute, por exemplo, a questão dos indígenas, etc., me parece que a região amazônica, por todo esse interesse no desenvolvimento nacional, região de fronteira e etc., é uma região muito militarizada, né? Tem a presença forte dos militares, e nesse momento, não só de pandemia, mas com todo o governo Bolsonaro e etc., existe uma esperança de que, pelo menos em alguns setores, de que um governo comandado por militares seria bom para o país e garantiria a soberania. Como é que está isso por aí? Você já mencionou o fato dos hospitais militares estarem fechados, né? Não terem sido abertos para a população. Mas existe esse debate sobre a atuação dos militares nesse momento? Como é que está essa situação por aí? Eles dizem alguma coisa, se manifestam? Não, existe, mas é dividido. Por exemplo, as polícias, né, as polícias militares, civil, são seguidoras do Bolsonaro abertamente. Os militares de farda, de quartel, exército, marinha aeronáutica, eles estão calados, não falam, não falam. Agora, existe um setor grande deles que tem o desejo de assumir o poder. Isso aí a gente percebe porque eu servi na aeronáutica, tem um grupo de colegas da época que a gente se comunica e isso aí circula lá, por lá. Só que, assim, talvez o que a população não saiba é que os militares têm chefe. Eles têm chefe, eles não assumem o poder para eles. Eles assumem o poder para alguém quando eles são chamados a assumir o poder. E nesse momento, o chefe deles, o empresariado, está dizendo o seguinte: ó, segura aí, fica na tua. E dentro dos militares também não há uma uniformidade nesse pensamento. Tem militares que vêm da classe trabalhadora, tem seu irmão que é operário, seu pai, sua mãe que é trabalhador, e sabe que qual o projeto que os militares oferecem? Ditadura, restrição de liberdade, imposição das coisas.
Não vi até agora nenhum defensor do militarismo dizer o seguinte: olha, os militares vão assumir para aumentar o salário, os militares vão assumir para garantir a estabilidade do emprego. Não vi. Os militares vão assumir para parar de pagar não, parar de transferir recurso público para os bancos. Não vi nenhum militar fazer isso, nenhum defensor deles. Entendeu? Então, ou seja, é mais uma discussão ilusória, um discurso meio ufanista em nome da pátria, mas é na linha do Bolsonaro. E o Bolsonaro presta continência lá para a bandeira dos Estados Unidos. Então, Inclusive o governo militar deixou consequências graves aí na região, né? A ditadura brasileira, não só do ponto de vista econômico, quanto da relação com as etnias e etc. Né? Imagino. Existem. Conheço um pouco mais sobre o que aconteceu no Amazonas. É claro que tem Serra do Carajás, no Pará, que é conhecido mundialmente o que aconteceu lá, né? A abertura da Transamazônica. Mas a abertura da estrada, a pavimentação da estrada Manaus-Boa Vista, que fica em Roraima, foi feita irrigada com sangue indígena. Os militares praticaram chacina, mataram indígenas, mataram padre, para poder fazer essa estrada. Então, fica muitas sequelas. O projeto Calha Norte, que era o projeto que existia nessa região, de fazer um cinturão viário na região, por onde os militares passaram, eles foram espalhando doença, matando índio e deixando um lastro de caos, de calamidade, porque tinha muitas, na época que eles passaram por aqui, tinha muitas nações indígenas que eram completamente isoladas. E aí, com a presença deles, foi dizimando mais ainda, porque há muito tempo aqui, as nações indígenas aqui, elas brigavam entre si, e teve muitas delas que, para não ser dizimadas por outras maiores, foram adentrando e se isolaram. Quando os militares passaram e encontraram elas, pensavam que estavam livres do extermínio, os militares levaram o extermínio para elas. Então, aqui a história da militarização na Amazônia é uma das mais graves do Brasil. Ok. Gilberto, a gente comentou um pouco sobre, falando dos indígenas, sobre as tentativas de se auto-isolar, né, e os processos de enfrentamento com os madeireiros, garimpeiros, etc., em relação aos indígenas. Essas lives que a gente tem feito, a gente tem conversado com as pessoas e a gente recebe relatos de que existem experiências de auto-organização por fora da burocracia. Inclusive você disse aí que eles, né, se tem alguém que está em isolamento, é a burocracia aí que se trancou em casa e ninguém mais viu. Existe algum tipo de experiência de auto-organização aí em Manaus e na região, seja movimento por moradia, seja dos próprios trabalhadores da indústria, etc. Existe alguma experiência nesse sentido para pelo menos tentar mitigar os efeitos da pandemia? Existe sim. O Luta Popular está com uma campanha muito bonita e muito importante para ajudar nesse momento. Veja, é uma campanha de colaboração ativa, né? E, inclusive, o Sindicato dos Petroleiros do Pará, Maranhão, Amapá e Amazonas está contribuindo, e eles vão fazer, daqui a alguns dias, uma distribuição de várias cestas básicas para a comunidade. Então, tem essa experiência de auto-organização a partir do movimento Luta Popular. Eu não conheço de outros movimentos, mas o Luta Popular aqui está em várias comunidades organizando, já fez algumas atividades, inclusive orientando sobre a questão de como se cuidar para não pegar o coronavírus, não pegar o Covid-19. Aí surgiu a oportunidade de fazer uma campanha para arrecadar alimento, o Luta Popular está fazendo. Isso tem dado um resultado porque a classe acaba percebendo que numa hora como essa, o deputado desaparece também, o cara que ela confiava, o vereador desaparece. Quem é que ela vai encontrar? É o outro companheiro que mora ali do lado, que faz a luta junto com ele, que vai se organizar para poder conseguir um pouco de solidariedade. Não vai resolver muito, mas todas as pessoas que participam desse processo, elas percebem a importância dessa auto-organização
e começam a compreender de maneira diferente. Porque antes elas não achavam que eram capazes, que assim, é como se ela aprendesse que ela também pode, ela também tem voz, a pessoa também pode, ela também consegue fazer as coisas. E esse processo, ele gera um sentimento de auto-organização que eu espero, inclusive, que avance, entendeu? A luta popular está com essa atividade, mas isso poderia ser feito por outras organizações. É uma experiência que pode ser reproduzida em outros locais, Pode por outros atores, etc. ser. Gilberto, vamos voltar um pouco na ação popular que vocês fizeram aí em Manaus, até porque, né, para quem chegou depois, o Gilberto explicou que o PSTU Manaus entrou com uma ação popular pedindo que o Estado assumisse o controle dos hospitais, inclusive da rede privada, e enquanto a gente estava conversando aqui, a Rebeca, que é advogada do PSTU de Manaus, anunciou nos comentários aí que o Ministério Público tinha se posicionado a favor dessa medida. A Júlia Frota está pedindo para você comentar um pouco aqui sobre a intervenção federal na Assembleia Legislativa. A gente já conversou um pouco sobre isso. Eu queria, na verdade, juntar essas duas coisas. Porque você disse, por exemplo, que a oposição, em vez de defender o controle da rede de saúde, está pedindo intervenção do governo Bolsonaro, né? E agora a gente teve a notícia do Ministério Público. Como você acha que fica a situação disso tudo, né? Porque o Ministério Público se posiciona a favor, mas a Assembleia também está pedindo intervenção. Como que você vê essa situação daqui para frente agora? Perspectiva em relação a essa ação popular? Olha, essa ação que nós entramos, eu acho que ela é uma espécie de ato, como é que eu diria assim, é um ato necessário que a gente é o que pode ser feito num momento como esse de isolamento social, que a gente não pode ir para a rua. Se pudesse, nós não íamos entrar com uma ação dessa, talvez até entrasse, mas nós íamos organizar e fazer uma organização maior possível da classe trabalhadora aqui, para obrigar que o governo mudasse a política. Certo? Como não é possível, a gente entra com ação, e ainda bem que o Ministério Público reconheceu, espero que a Justiça reconheça. Agora, veja, nós somos uma organização pequena em relação ao número de trabalhadores e de organizações que existem aqui. A oposição parlamentar, que diz que é contra o Bolsonaro, não falou uma vírgula sobre essa ação, não disse nada sobre ela. Aí, qual a ação deles? Pedir intervenção federal, como foi negada pelo Ministério da Saúde, estão entrando agora para o Ministério da Defesa. Estão fazendo tudo para entregar. Ou seja, é uma ação criminosa. Isso da oposição parlamentar. A oposição sindical, mais organizada por baixo, pela classe, tomou a única iniciativa dela foi ficar calada, foi o silêncio. Então, eu acho que isso serve para mostrar o quanto essa burocracia sindical está afastada dos interesses da nossa classe, o quanto ela não tem mais compromisso com a classe trabalhadora, o compromisso dela já não é mais com a classe trabalhadora. Então, eu espero que, a partir dessa notícia que o Ministério Público se posicionou a favor, que a gente tem que fazer uma boa propaganda disso aqui, não a direção burocrática, mas os militantes por baixo, os militantes da base, eles encampem essa luta e transformem isso no movimento. Que a gente consiga fazer uma unidade para defender a vida. Não é uma política do PSTU. Nossa política é estatização. Essa é uma política, inclusive, transitória. Não, nós queremos que a classe trabalhadora controle tudo. É completamente insuficiente, mas é necessário para esse momento. Para esse momento vai salvar muitas vidas. Certo? Então, eu espero que o movimento sindical, que não está totalmente comprometido com o empresariado, porque quem está comprometido não adianta. Aqueles militantes que se organizam por baixo, que sentem um problema, sentem mesmo um problema ali no dia a dia, que eles, a partir de agora, também campem essa luta, para que veja se a gente consegue ir mais adiante e realmente colocar todo esse aparato a serviço da população que precisa. Então, assim, a gente fica feliz, mas temos que continuar na luta, e inclusive essa luta ela tem que se transformar, tem que ter uma expressão, eu acho que no 1º de maio agora.
O nosso 1º de maio não pode ser igual ao 1º de maio das grandes centrais, que vão levar Dias Toffoli, Rodrigo Maia, Alcolumbre, levar esses O caras Fernando para Henrique, né? fazer Fernando Henrique, Lula, vão levar esses caras para dizer que vão fazer o 1º de maio do trabalhador. Isso é brincadeira. Quem tem que fazer o 1º de maio do trabalhador somos nós, trabalhadores. Esses caras já têm outro lado, eles estão do outro time. Eles jogam contra nós. Então, essa luta ela tem que também ser parte desse 1º de maio, do panelaço, da live que o PSTU vai fazer, que a LIT vai fazer, entendeu? Para que a gente possa fazer com que essa luta se transforme não só na luta da saúde desse momento, mas numa vitória que possa continuar. Porque, veja, ao arrefecer essa pandemia, o desemprego vai aparecer mais ainda do que está aparecendo. Outros mares do capitalismo, desse sistema, vai aparecer. Redução de salário, congelamento, tudo isso aí vai aparecer. Então, a nossa organização tem que se fortalecer. E eu espero que essa ação ajude também nisso. Ok, Gilberto, você está dizendo que, né, essa ação popular que vocês fizeram não é o ideal, mas é uma necessidade por um momento de urgência, é o que pode ser feito para tentar salvar um pouco mais de vidas diante da omissão dos estados, como vocês mesmos colocaram na ação de vocês. O pessoal está insistindo aqui no relato de uma rede aí em Manaus que está cobrando 50 mil reais, 100 mil reais, você mencionou aí. Ok, essa ação popular do Estado controlar não é o ideal, mas o que o PSTU defende para essas redes de hospitais aí em Manaus? Qual é a posição de vocês aí para isso? A nossa O posição é ideal, saúde. já que a ação é limitada. Saúde não é mercadoria. Não tem que ter preço. Não tem que gerar lucro. Isso é um absurdo. Uma das redes é a Samel, tem outra rede que é Santa Júlia, tem o Hospital Adventista que é 100 mil, um mais absurdo que o outro. Tem que atender todo mundo de graça. Tem que atender todo mundo de graça, claro. Os trabalhadores que vão trabalhar têm que receber o seu salário. Mas esse absurdo não tem que existir, tem que desaparecer, tem que acabar com isso. Entendeu? Estão aproveitando essa pandemia para ter mais lucro a custo da vida das pessoas. Então, isso é muito grave. Isso devia, inclusive, se fosse um outro regime, um sistema que tivesse como prioridade cuidar da vida das pessoas, um regime em que a classe trabalhadora tivesse vez, quem fizesse isso tinha que ir para a cadeia, porque isso é crime. É crime, tem que atender a população. Inclusive, eu quero falar uma coisa assim, sobre o SUS. O SUS vem sendo enfraquecido. Esses hospitais têm convênio com o SUS. Entendeu? Ou seja, o SUS, que já não é o ideal, porque também transfere verba pública para a iniciativa privada, mas nessas horas diz, não quero, o SUS paga pouco. Aqui, está fechado para vocês. Eu quero 50 mil, eu quero 100 mil. Entendeu? Tem que acabar com isso, gente. Ok, e isso se estende, por exemplo, para as empresas da Zona Franca de Manaus, o polo industrial que você mencionou, é um polo que produz muita riqueza e etc. Posição do PSTU para esses trabalhadores desse polo que continuam trabalhando aí mesmo no momento de pandemia? Olha, tem que parar todo mundo. Tem que parar para preservar a vida, não só do operário, mas da família do operário também, da operária. Atualmente, a maioria de quem continua trabalhando são mulheres, são as operárias do distrito. Entendeu? Então, numa situação normal, uma mulher já tem o trabalho dela lá na fábrica, tem o trabalho em casa e os outros afazeres, é uma dupla, tripla jornada, muitas vezes. Agora, ela tem o trabalho na fábrica, colocando sua vida em risco. Quando chega em casa, tem os filhos que não estão indo para a escola, mas tem que corrigir a tarefa, e, se depara com o machismo, que é altíssimo em Manaus. O Amazonas é um dos estados mais machistas do Brasil, entendeu? Violência doméstica, muitas vezes, e essa situação ela continua se agravando. Então, nossa política para isso é o seguinte, tem que parar tudo, tem que garantir o salário, não é licença, contrato suspenso, entendeu? É licença com salário garantido, não é demissão, é estabilidade no emprego. Tem que garantir a estabilidade no emprego, e não é só enquanto dura a pandemia. Porque agora está passando a pandemia, eles vão preparar os ajustes.
enquanto acontece a pandemia. Passada a pandemia, vem a porrada em cima da cabeça do trabalhador. Então, tem que garantir estabilidade no emprego. E essas fábricas de Manaus, principalmente, são quase todas multinacionais. Os caras não têm a menor cerimônia em fechar a fábrica e ir embora. Tem que tomar a fábrica se isso acontecer. Tem que tomar a fábrica. O trabalhador sabe trabalhar. Tem fábrica aqui que o dono não veio nenhuma vez aqui. O trabalhador não viu nem a foto dele. Nem a foto o cara coloca na parede para o trabalhador saber quem é. Entendeu? Então, tem que expropriar também. Vai demitir? Não, mano, vai embora, deixa a tua fábrica aqui, que ela é nossa, não é tua, é nossa. E coloca para produzir. Então, nossa política para o distrito industrial é parar. Tem que parar a produção para preservar a vida. Claro, se o governador tivesse utilizado o potencial para produzir insumos para a área de saúde, teria que continuar trabalhando, porque é para salvar vidas, tomando todos os cuidados sanitários, tal. Mas ele não fez. Então, tem que parar tudo. Ok, perfeito. Gilberto, a gente já está com 1h30 de live. Eu acho que a gente pode ir encaminhando, a gente já começou a entrar mais ou menos nas considerações. O pessoal que está acompanhando a gente aqui, você deu um relato muito bom da situação toda aí. Agora, se você pudesse fazer uma síntese da situação toda aí em Manaus, no Amazonas, e apontar para a gente qual a perspectiva que o PSTU do Amazonas está defendendo para a situação como um todo, né? Eu acho que seria uma boa maneira da gente fazer o nosso encerramento. Então, se você puder fazer uma síntese da situação e da política que vocês estão defendendo aí, a gente agradece. Beleza, vamos tentar fazer. Olha só, esse caos que está sendo noticiado pela imprensa hoje, ele já vem de antes. Ele se agravou com a pandemia, mas ele vem de antes por conta das privatizações, por conta das terceirizações, salário atrasado, total descaso. Uma cidade do tamanho de Manaus tem serviço público 246 respiradores. É uma coisa assim de quem não tem a menor preocupação, o menor compromisso com a saúde. Então nós falamos disso. A Zona Franca, Manaus é uma cidade que tem um polo industrial considerável, muitas multinacionais, fatura muito, mas essa riqueza dessa produção que é feita aqui, ela não fica aqui. Então Manaus é uma cidade que tem uma periferia muito grande, muito pobre, e que agora está sofrendo as consequências, porque o governo federal tem a política genocida de dizer que tem que voltar a trabalhar, essa ajuda não consegue chegar para quem precisa, aqui não chegou a 50% das pessoas que precisam. Além de ser insuficiente, porque R$ 600 não dá para sustentar uma família. Então, com essa política do governo federal, com a omissão do governo do estado na questão do tratamento da saúde, com a falta de política para garantir renda para as pessoas, poder ficar em isolamento, o decreto de isolamento do Wilson Lima, ele cai no vazio. Ele é uma coisa que é só para, como dizem, para inglês ver, né? É só de faz de conta. Porque, na prática, se as pessoas pararem de trabalhar, vão morrer de fome. E aí, as pessoas se obrigam a se expor à contaminação por conta dessa omissão do governo do Estado, dessa falta de política de apoio, entendeu? O prefeito, ele faz declarações emotivas e tal, mas também não move um dedo. É só para dizer, olha, eu tenho esse sentimento, mas agora na prática ele deixa constar. A população indígena continua desassistida e, mais grave, sem notificação, sem notícia. Veja, se em Manaus o índice de falta de notificação é altíssimo, beira 10, 11 vezes mais, no interior do Amazonas isso é muito mais grave, muito maior. Não tem testagem, não tem política de testagem ampla, entendeu? Aqui no Amazonas, e poderia ter. Não tem em Manaus, também não tem no interior. Não tem leitos hospitalares de UTI nos municípios. Os hospitais do Exército, alguns que estão espalhados pelo interior, estão fechados para a população, não colocam essa estrutura à disposição. A população ribeirinha não tem assistência à saúde, não recebe o atendimento já na situação normal, agora pior ainda. Faltam profissionais,
a política de privatização e de atraso de salário proposital, a arrecadação do estado do Amazonas cresce a mais de 10% por ano há muito tempo, mesmo nas crises, só em 2014 que caiu. Depois começou a aumentar novamente. E o governo diz que não tem dinheiro, ameaça, congelou o salário por 3 anos, ameaça reduzir salário. Ou seja, esse panorama ele está alicerçado na política do Guedes, que é a política de Estado mínimo, privatiza tudo, entendeu? Deixa a população pagar e quem não tem dinheiro sofre com isso, morre. Só falta ele dizer isso. Então, esse é um pouco do que a gente discutiu aqui, né, que a gente conversou. E isso coloca para nós, eu queria enfatizar isso, a necessidade de nós, como classe trabalhadora, nos organizar, construir lutas juntos, mesmo quem tem diferenças ideológicas, é preciso fazer as lutas juntos, para enfrentar essa política, porque tem muitos ativistas aqui no Amazonas, aqui em Manaus, creio que em todos os estados, que fazem suas lutas ali isolados, não conseguem, não tem disposição de se organizar, de se juntar, não quer se juntar à burocracia, que já percebeu que é traidora, que cada vez é uma máquina de destruir lutas da nossa classe. Então, é importante que a gente se unifique, se junte nessas horas para lutar junto. Lutar para quê? Essa aqui é a situação. Nós precisamos lutar para estatizar o sistema de saúde, colocar sob o controle dos trabalhadores. O governo, se colocar na mão do governo do Estado e os trabalhadores não fiscalizarem, vai ser mais uma fonte de corrupção, como já está sendo. Aqui no Amazonas tem um escândalo de corrupção que ficou famoso no país inteiro, que é a famosa Operação Maus Caminhos. Ela estava envolvida do governador e outras autoridades. Isso rendeu até a cassação do governador José Melo. Então, a classe trabalhadora tem que assumir o controle também. Tem que se organizar para isso. Certo? Isso não é coisa impossível, é coisa que pode ser feita. As nossas greves que a gente tem feito aqui, como foi na educação, ela mostra isso. A última greve da educação que a gente fez em 2018, ela foi tão poderosa que obrigou o deputado doente para a Assembleia votar a favor do reajuste para não se queimar com a sociedade. Então, quando a classe... veja, uma categoria só. Se as outras categorias se juntam também, a gente pode fazer muito mais coisas. Então, eu queria insistir nisso porque a Amazonas produz muita riqueza, vai toda embora, o governo do Estado abandona o Estado, o prefeito abandona a cidade, na saúde, na infraestrutura, entendeu? Seguem a política de extermínio da população, em certa medida, quando eles decretam o isolamento social, mas não tomam nenhuma medida para que isso aconteça de fato, eles estão empurrando a população para adoecimento, para morte. Então, eu acho que esse foi um pouco da nossa discussão, né? E é isso. A gente precisa avançar nessa organização, porque quando a gente se organiza, a gente consegue avançar. Ok, muito bom, Gilberto. A gente agradece a participação de você. Só um último comentário, o Cláudio Donizete está dizendo aqui que acabou de ser noticiado no Jornal Nacional que o número de mortes por síndrome respiratória no Amazonas aumentou 4.000% em relação ao mesmo período que o ano passado. Então, para a gente fechar com o panorama da situação aí, da subnotificação e dos casos. Bom, Gilberto, muito bom o debate, a gente agradece a participação de você, um bom descanso e se cuida aí, hein? Eu só queria falar mais uma coisinha, dá tempo? Claro, é só o seguinte, claro, diga. É sobre o 1º de maio, gente. Eu acho que eu queria insistir um pouco nisso. O 1º de maio, que a gente vai fazer, rompendo com essa burocracia que traz Fernando Henrique, traz o Maia, para falar em nome da classe trabalhadora, ele precisa ser forte. E a gente queria fazer um convite para as camaradas que estão assistindo a live, para a gente impulsionar esse 1º de maio, porque eu tenho certeza que a nossa classe por baixo não concorda com essa posição das grandes centrais,
entendeu? E a gente precisa fazer um dia forte, divulgar as nossas programações, tanto da LIT quanto do PSTU, da CSP com Lutas, porque esse é um dia histórico, é o dia que a gente tem que homenagear os nossos camaradas que tombaram na luta nesses dias, nesses anos todos de luta, e não pode ser manchado com a participação dessas pessoas aí nesse dia. Aí. Ok, perfeito, Gilberto. Podemos ficar por aqui então agora? Beleza, obrigado, boa noite. Cara, um abraço, bom descanso para você aí, viu? Obrigado. Tava sem áudio, desculpa. A gente fica por aqui com mais esse debate. Lembrando que as lives seguem, na quinta-feira a gente tem mais, no sábado tem mais. E como o Gilberto falou, a gente vai ter transmissão também do 1º de maio no site do PSTU, no site da LIT. Fica o convite para todo mundo participar, ok? Quando chegar mais perto a gente divulga direitinho onde vai ser o horário, mas fica ligado aí que logo mais a gente coloca nas redes. Por falar em redes, a gente está nas outras redes sociais também. Só um segundo, eu vou pôr aqui. Tá aí o link para nossas outras redes. É importante todo mundo que quiser acompanhar o nosso conteúdo seguir a gente lá. E lembrando que essa e as outras lives vão direto para o YouTube. Você pode acessar lá e rever as nossas entrevistas. Ok? Gente, a gente agradece a participação de todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Quinta-feira tem mais, ok? Um abraço, até a próxima.